E aí, galerinha do YouTube, começando mais um Catolicast 2121 com o amigo e irmão René Cavalcante. Fala, Pedro Santana. Vamos para mais uma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas a gente está chegando até você, Isso aí. mas uma alegria, mais uma vez, a gente está alcançando aí vossa audiência. Perfeito. Estamos para mais um episódio, muito bem acompanhados novamente com a graça de Deus, como você já viu aí na descrição do vídeo. Isso, sem novidades, né? Rapaz, a gente continua bem acompanhado, como de Como costume. sempre, só pessoas sensacionais aqui com a gente. Seletas. Tu tem seleto. E a gente continua com aquela missão de iniciar os nossos vídeos cuidando de você, né? Perfeito. Você sabe que quando inicia o nosso vídeo, a gente vai sempre lembrar você da necessidade de que você se inscreva no nosso canal. Se inscreva. A gente dizia, ative as notificações, nem precisa, é só não desativar. Só não Se inscreveu, está ativo, ok? Aí você vai e deixa um comentário. Comente. Inclusive, estamos recebendo algumas indicações para convidar pessoas. Boa. Obrigado, gente. Obrigado, e a gente vai fazer esse esforço para atender vocês. Joia. Então você vai comentar aí com uma sugestão, com um pedido de oração, e a gente vai dar o máximo de atenção que a gente puder. E você vai também encaminhar o link desse vídeo para, olha, grupo da família, grupo da escola, grupo do trabalho, grupo do grupo, o grupo que marca a reunião para entrar no grupo. A gente sabe que tem esses grupos de WhatsApp aí que a gente tem também. Sabe. A gente tem grupo que é eu e ele, tem dois grupos diferentes, só tem eu e ele. Só nós. Mas olha, você vai ajudar muito a gente a levar esse conteúdo a cada vez mais pessoas. E em troca, o que a gente pode é também retribuir, né, esse gesto que você vai fazer de apoio a nós, ajudando você. Porque, veja, se você não se inscrever no canal, se você não curtir, não comentar e não encaminhar, pense numa bronca. eu não sei se você tem noção disso, Tem não. mas lembra que no Egito veio aquela nuvem de gafanhoto, saiu comendo tudo que tinha por lá. Mais uma do Egito. Bom, mais um. Olha, aqui já teve lêndia, gafanhoto. Foi. O grande problema é que dessa vez vai ser barata voadora. Ave Maria, aquela adaptação de Hollywood. Não tem baigão no mundo para pegar. Tem aquela cena de Indiana Jones e a Arca Perdida. Não tem SBP que... A Arca Perdida é os caçadores da... É o desse aí. É o que toda vez... Meu amigo, todos é barata voando por cima da cabeça. Não deixe não, não deixe não. É a Se famosa... inscreva, curta, compartilhe, comente e vamos pro episódio. Senão você vai ficar correndo que nem... Enfim, barata tonta. Voadora. Vamos receber aqui o nosso convidado de hoje. Com as graças de Deus e sob o olhar maternal e sempre orante de Maria Santíssima, Ludwig. Aê, garoto. Bem-vindo, querido. Salve, Maria. Salve, Maria. Salve, meu. Isso, valeu. Bem, Que bom tê-lo aqui. Não é a primeira vez que a gente tenta, hoje deu. Com a graça de Nosso Senhor, bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu querido. É uma alegria absurda, uma honra, na verdade, também. Tá por aqui. René falou comigo. Quando, René? Semana passada? Foi, acho que tem uns dias, final da semana passada, sei lá. Foi poucos dias, Por aí. Poucos dias. E aí eu falei, meu Deus do céu, Ave Maria, top. Uma alegria imensa. E eu já soube que tinha um seminarista que teve por aqui, que estava lhe desafiando, porque ele ganhou caneca, agora você já tem caneca. Como é que é isso, hein? Mostra a caneca para ele agora. Caneca. Agora sim. Vai tomar café junto agora. Sim. Pois é, meu irmão. Mais uma vez a gente tem a oportunidade e a graça de ter um seminarista conosco. Inclusive, antes da gente até lançar a palavra para você, que você possa, se quiser dar uma pausa ou ao final do vídeo, reze uma Ave Maria na intenção das vocações, desses que um dia serão quem vai trazer Jesus a nós pelas mãos ungidas e sacramentadas que eles, com a graça de Deus, terão. Se Deus quiser.
Mas a gente sabe que a história não começa com um rapaz com essa mão já sacramentada. Não é assim que começa as Não. coisas. E daí? Como é que é esse E negócio? aí, Ludovic, agora aprenda o nome dele, viu? Desde a quantidade de vezes que Peu chama ele de Ludovic. Vocês não têm noção, né? Demudo, viu? Ludovic. Ludovic. Como é que começa essa história de conversão? É um caminho regular? Tem virada? Como é que é, meu irmão? Eu acompanho, e Renê sabe disso, e eu gosto muito, que Renê nunca me deixou a parte por fora disso. Muitas famílias católicas, e sei o quanto é importante que exista uma base sempre na família católica. Na família, se fala família, né, como seu lar, como sua base. E aí eu louvo a Deus hoje, eu compreendo muito melhor hoje do que no começo da minha caminhada, mas hoje eu tenho certeza de que boa parte da minha vocação vem da minha família. Amém. Então eu sei que meus pais estavam rezando, eu sei que meus pais me levavam para a igreja sempre, e tudo começou por aí. Então a família sempre foi católica, sempre, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. E aí eu ia para a igreja para dormir, como uma boa criança. Ali nos meus Padrão. 3, 4, 5 anos, fui crescendo, fui dormindo. Passei da fase de dormir para a fase de que brinca. Então ia para a igreja toda arrumada, chegava lá, fazia um sinal da cruz bem rápido e ia lá para os fundos da igreja para brincar com as meninas. Em que paróquia? Eu sou natural da paróquia Nossa Senhora da Conceição, lá no Barro. Uma paróquia que mora no meu coração, saudades lá da paróquia. Quem está lá agora é o padre Marcelo Klein, padre Donato. A paróquia não é da diocese, é da diocese, mas é comandada por religiosos, né? Missionários da Sagrada Família, MSF. E aí eu ia à paróquia e ficava nos fundos da igreja brincando. Era para mais de 20 crianças no salão paroquial, correndo para um lado e para o outro, brincando de qualquer tipo de coisa imaginada. E aí o pároco ele reformou, botou um jardim no fundo e aí que a gente brincava. Mas o tempo foi passando. E aí eu fui percebendo que eu não ia mais à igreja debaixo das ordens dos meus pais. E aí eu passava a ir à igreja sozinho. Então eu comecei catequese. E aí quando eu tinha 8 anos, 7 para 8 anos, se eu não me recordo agora exatamente, foi o dia da minha primeira comunhão. E aí foi um dia maravilhoso. E aí quando eu fiz primeira comunhão, na fila, eu não lembro agora se era a fila da entrada, se era já no final, após a comunhão, após a missa, davam umas lembrancinhas para o pai, para a mãe, essas coisas, né? Só que deram a gente antes dessa procissãozinha, não recordo agora detalhes, mas deram a minha mãe, e aí minha mãe chorava, pegou assim as lembrancinhas, né? E ela disse assim, e eu olhei para ela assim, de baixo para cima, assim, já sei, a senhora vai guardar essas lembrancinhas para mostrar para os meus filhos. Ela, meu filho, vou mesmo. Eu disse, mas fique para a senhora, eu não vou ter filho não, vou ser padre. Olha aí. Eu tinha 7 anos de idade, 7 para 8 anos, foi. E aí ela... Cala a boca, menina, tô mandando, vamos. Foi o primeiro susto que eu dei nela, assim. E aí, cara, a partir dali foi incrível. Eu fiz minha primeira comunhão, fiquei muito feliz. Eu confessei pela primeira vez, eu tremi até a base. O pároco era um amor de pessoa. Chegou na primeira confissão, ele se torna aqueles negócios de filme de terror. Foi terrível. Eu tenho pena do padre. Eu sei que eu vou passar por isso. Se Deus quiser, mas vai ser terrível. O espirrar vai vir. Bate na minha mãe. Ai, meu Deus. É um grito de vovó. Não comi o bolo. Essas coisas, né? E aí, confessei, comunguei, e a partir dali, meu filho, graças a Deus, Jesus agiu mesmo pelos sacramentos. Eu já ia para a igreja sozinho antes da primeira comunhão, passei aí todo domingo. E a minha casa, ela é numa rua oposta não, paralela à rua da paróquia. Então, a missa de 7 horas, se eu saísse de 6h58, eu chegava até. E assim, às vezes eu tinha função. Eu com 9 anos estava fazendo leitura na missa já. E para mim era tudo, era tudo. Missa do domingo de manhã, às 9 da manhã, para domingos, fazia a missa. Ele já sabia, tem as crianças lá, eu tinha que fazer a leiturazinha ou comentário, alguma coisa. Curiosamente, isso não é comum entre os seminaristas. Isso é muito incomum, é raríssimo. Curiosamente, eu nunca fui acólito. Eu nunca fui coroinha. Sério? Nunca servi em missa. A primeira missa que eu servi como acólito já foi como seminarista. Porque, na realidade, é uma coisa que a gente vê. O acolitato, ele na prática, ele é um incentivo, né, ao serviço do altar.
né? E quando, exatamente, ele falou certo agora, e quando há da parte do sacerdote, quando há um respeito com os acólitos, e quando há um estímulo de você sabe por que você fez isso? Cara, disse disso. Aí a criança cola no padre e já era. Você aproxima aquele garoto do altar, né? Perfeito. Do altar enquanto espaço de celebração, A né? liturgia é uma fonte de vocações, isso é inegável. Deus me chamou assim, foi por um meio alheio, porque eu olhava para os coroinhas e falei, eu não vou usar esse negócio branco, não. Esse negócio é muito feio. Criança, a gente não pensa, né? Eu falei, eu vou fazer minha leiturinha aqui com a minha batinha, tá tudo certo. Todo mundo tá Em servindo. breve vai estar com batina sobre feliz e renda. E renda. E aí cresci, como um bom adolescente, eu fui pra... Desbandei pela vida, não quis mais saber de igreja, isso aí foi com 12 para 13 anos. 13 anos eu comecei já o ensino médio, eu acho. Foi. Eu terminei com 16. 13 anos eu comecei o ensino médio, então tava numa fase ruimzinha. Então eu saí da igreja, não ia mais pra missa nem dominical. Eu ia. Que coisa, né? Aí, quando criança, a gente tinha um pouco mais de piedade, meus pais nunca pararam de rezar por mim. Jamais, jamais. E foi por eles, é por eles que eu tô aqui até hoje, né? Por causa deles, no caso. E aí, quando eu tinha 15 anos, quando eu fiz 15 anos, eu estava já me preparando, passei na faculdade de engenharia. Fiz engenharia por 3 anos e meio, mais ou menos. Então, quando eu passei em engenharia, uma amiga minha, com medo, que eu estava indo fazer engenharia na Universidade Federal de Pernambuco, né? Ela com medo que eu perdesse o restinho de fé que eu tinha. E eu disse isso a ela essa semana, disse, Nath, tu és... Ela vai estar ouvindo isso aqui depois. Disse, Nath, ela não sabe o quanto Deus agiu nela naquele dia. Ela disse pra mim, eu vou dar um tiro no escuro. Ela disse isso anos depois, mas ela falou, eu vou dar um tiro no escuro. Tu não quer aparecer no grupo jovem, não? Que é isso? Pra que serve? Que dia é? Que horas? Aí ela disse, não, tá, vai ser tal dia, domingo, 4 horas, é um grupo legal, leva a tua Bíblia, se tem Bíblia, não. Eu disse, tu arruma uma, vai, a gente leva uma pra tu. Fui uma vez, voltei, foi a minha segunda conversão ali, segunda e definitiva. E aí, claro, levou um tempo, levou acho que uns 6 meses, quando eu vi eu já estava chegando na paróquia, para missa das 7, no domingo eu estava chegando às 3. E eu não ia mais pro grupo jovem. Não era nada contra o grupo jovem, nada do tipo, mas eu precisava manter uma comunhãozinha, né? Então eu chegava na paróquia, 3 da tarde, a paróquia não estava aberta. Sandoval, grandíssimo sacristão, abria lá o portão lateral, eu entrava, ia para a capela do Santíssimo, quando dava 5 para 7 eu saía de lá. Ia pro banco. E ali eu aprendi a rezar muita coisa, aprendi a rezar texto, aprendi a rezar rosário, ofício de Nossa Senhora, tudo eu aprendi nessa fase. Tava fazendo engenharia e estudando nessa época. E aí, no meio do curso, né, eu comecei a frequentar o que a gente chama de encontro vocacional. Tinha uma moça, é engraçado que eu estava fazendo curso de engenharia, eu estava focado totalmente no curso. Uhum. Aí me converti, de repente eu boto um pé no encontro vocacional e um pé quase no namoro. E aí tinha uma amiga minha, hoje é uma grande amiga, nós mantemos amizade, que os pais dela aprovavam que a gente ficasse junto. Todos os amigos da paróquia queriam, o pároco queria, meus pais queriam e a gente não queria. A gente andava próximo, éramos amigos, né? A gente rezava junto na capela do Santíssimo, rezava junto na igreja. Após a missa também a gente ficava rezando. Todo mundo tinha certeza que vocês estavam rezando para discernir o namoro. Exatamente. Quando passou o tempo, no final de 2017, foi o ano que eu fiz o encontro vocacional, todo o ano, né? Aí eu falei, quem tá no seminário, eu falei, espera aí, como é que você não vai... Não é possível. Aí, depois de uma caminhadazinha de espiritualidade, de uma conversão mais sincera, eu entrei no seminário. Eu acho que eu não entraria se eu não tivesse passado por... Acho que foram 2 a 3 anos meio calado. Então eu fiquei na minha, falei, olha, se eu for fazer qualquer coisa nessa vida, nessa igreja, eu vou ter que montar uma basezinha. Comecei a rezar, comecei a estudar. E aí, somente depois de muito, muito discernimento e ainda entrando todo confuso, foi que eu tomei a decisão. Aí dia 31 de dezembro de 2017, faltando 5 minutos pro ano novo. Chamei meu pai, minha mãe e minha avó tava lá de enxerida. Eu nem lembro, porque ela não ia passar o ano novo conosco. Foi uma surpresa agradável. Mas, aí já contei. E aí eu pensava, não, meu pai, tô
fazendo um curso que ele adoraria que eu fizesse, engenharia eletrônica na Federal. Passei, foi um negócio legal. Então, meu pai vai odiar a decisão, vai dizer que isso é absurdo, não sei o quê. Minha mãe vai amar. Mulher católica de fé. E minha avó tá assim, chorando pra tudo quanto é canto. Meu neto, meu neto, meu neto. E foi o oposto. Minha avó chorou, obviamente. Minha avó ficou louca, né? Isso aí foi lindo de ver. Foi lindo de ver minha avó dizer, meu Deus, meu filho, meu neto. E aí, meu quinto santo, ela dizia. E aí, minha mãe teve uma reação estranha. Minha mãe ficou muda, séria. Talvez lembrando daquele garoto de 7 anos que tinha dito que não daria netos a ela. Que não daria netos a ela. Exatamente. É possível que nessa hora tenha vindo toda a lembrança. Não, e minha mãe sempre foi muito... Desculpa, minha memória é muito forte. Ela tem um temperamento melancólico muito seco, então ela guardava muita coisa. Não era difícil de lidar quando você trazia uma coisa muito abrupta para ela, né? E aí, meu pai foi que teve uma reação mais de boa. Papai olhou assim, já sabia. Olha. Não tinha nenhuma dúvida. Aproveitando que até hoje eu tento surpreender ele com algumas coisas. Dentro da própria vocação mesmo, a vida dentro do seminário, meu pai, é normal. Olha. E eu falei, pai, eu acho que eu recebi alguma revelação quando eu era mais jovem. Ó, seu filho vai ser assim, 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 assim. Vai passar por isso, isso. Só pode. O homem Não balança com nada. Manta com ele. Ele conhece meu pai. Ele Com conhece. certeza, senhor Edípolis, querido. É, Saudação, porrada. um abraço fraterno ao senhor. E aí, bem, essa foi toda a história antes do seminário. E aí minha mãe perguntou, você tem quanto tempo para entrar nesse negócio aí? Aí eu disse, 20 dias. Que beleza, hein? Então, dia 20 de janeiro eu tô entrando. Ela, meu Deus do céu. Você já confirmou com alguém, com o reitor, com o meu pároco, com o vice-reitor, com toda a paróquia. Tá todo mundo sabendo. Só faltava vocês. Se tinha um dia que era pra apanhar já adulto, era aquele dia. Aí eu com 20 anos, tava prestes a fazer 21, 2017. 2018 eu fiz 21. Aí com 20 anos eu entrei no seminário. Aí lá fui eu pra Igaraçu. Minha mãe reclamava, falava grosso, falava sério, mas ela comprou tudo. Fez questão. Daqui um roupão, leva um roupão, faz bem pra você. Desculpa. E ajeitou tudo, eu fui pro seminário com umas 3 malas. Eu disse, mãe, isso não é necessário. Ela, e fica lá. Eu disse, sim, senhora. E aí a gente levou. Me obedeça. E aí pronto. Que coisa boa, que coisa boa. Mais uma possibilidade que a gente está tendo de ter um vocacionado seminarista conosco. Sim. E, de novo, é uma história que se repete, né? Uma relação que começa na infância, Isso. Sim. que na adolescência pode até ter os seus momentos de pequenas dúvidas quanto à vocação, mas não quanto à fé, e uma confirmação já íntima, pessoal, né? E a gente fica pensando, e já conversamos isso aqui com outros casais, até com jovens também, na importância de plantar essa semente, né, da instrução na infância. O interessante é que, uma vez a gente estava conversando, é que cada pessoa que vem aqui é uma história única. Completamente individualizada. Por mais que a gente possa até ser induzido a pensar que é semelhante, porque antes já veio um seminarista, hoje é outro seminarista, achar que a história... É sempre, cada um, a história é única. E eu acho que é muito em função daquela coisa de que missão Deus tem para cada um. A Que direcionamento vai dar para cada um. Ele olha no olho, né, de cada um, né? O chamado de Pedro é diferente do chamado de Mateus, que é diferente, né? Isso... Não, e a música do Eugênio Jorge, eu não sei se ela é do Eugênio Jorge. Alguém me corrija se eu estiver errado, se vocês dois. Bota aí na descrição. E aí, a música do Eugênio Jorge, vamos dizer, fica famosa na voz dele, né? Uhum. Ela diz, claro, Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciastes o meu nome. Eu tenho a ligeira impressão de que a barca é de Padre Zezinho, mas o intérprete que de fato imortaliza é Eugênio Jorge. Nossa, Mas eu acho que a barca... Dê um olhar. Paciência, vamos. Puxa aí. Vamos. Mas, por favor, continue enquanto a gente... Não, é uma música que se tocou no seminário, meu amigo. Todo mundo vai chorar. Tem como. Você quer ver um bocado de marmanjo dos 20 aos 40 anos chorando? Bote a barca pra tocar. É uma música que vai derrubar qualquer um. Meu reitor do propedêutico, o padre Josvan, ele contou da experiência que ele teve
E para Josué é um homem de fácil de chorar, de fazer chorar. Homem bruto. É, bruto. E ele nos contou, nos revelou no final do ano de 2018, ele foi à Terra Santa. E na Terra Santa ele foi lá no Mar da Galileia e teve a experiência de ver, olha o quão simbólico é isso para um sacerdote. De fato, Padre Zezinho. Padre Zezinho, perfeito. Onde é que eu estava? Da visita do padre à O Terra padre Santa. foi à Terra Santa, exatamente. E aí, imagina que simbólico para um sacerdote. Você, Terra Santa. Olha os detalhes. Terra Santa. Beira do Mar da Galileia. Pôr do sol. A beira do mar mesmo, o barco estava bem próximo à mar. Podia ficar muito, né, obviamente. E, de repente, toca-se essa música no barco. Daqui a pouco, se aparecesse uma visão de um homem com uma túnica branca na praia, chamando assim, vem. Aí você cai, chora. Aí ele disse que chorou até se acabar. E eu imagino, eu se eu estivesse lá, ainda que não tocasse a música, eu ia chorar. A singularidade desse simbólico, chamado, né? É um lugar simbólico. E Deus ele é muito poeta quando ele faz de cada alma uma história. Cada alma é uma história. Santa Teresinha, ela quando escreveu a sua autobiografia, ela não nomeou, né? Registro, não. É alguma coisa autobiográfica. Notas autobiográficas, assim. A gente que deu o nome, baseado numa das primeiras linhas do escrito dela. Então, como é o nome da biografia dela? História de uma alma. Então, vocês vão receber aqui muita gente boa. E assim, a história de cada cristão é única, é singular. Uma pessoa que Deus olha nos olhos, ama e constrói ali. E quanto mais a gente se permite, mais Deus vai construindo. E surpreendendo. Já passei muita coisa. Amém. Pois é isso, a gente fica com essa beleza, né, de ver as particularidades de cada caminho, de cada história. E assim, Deus é muito bom com a gente, porque ele dá a gente a chance de estar aqui ouvindo isso. De trazer sempre novas De experiências. prima, aí. né? Isso é uma alegria muito grande. A gente tem casais vocacionados, jovens que vão ser ou vocacionados ou casais em breve. Seminaristas, ex-seminaristas, né? É, E cada um, nessa sua particularidade, eu acho que acaba sendo não sei um mote, mas assim, é uma forma de que acho que Deus apresenta pra gente e para chegar até ele tem vários caminhos. Isso. Se a gente pensar que cada episódio é um depoimento diferente, um testemunho diferente, mas que todos eles levam ao mesmo lugar. Então são vários caminhos que a gente tem para chegar a Cristo aí, pelos exemplos das pessoas como Ludwig. Eu vou aprender! Eu acho legal que ele pronuncia o errado e quando ele corrige, ele dá uma ênfase tão assim americana. Ludwig. força do... Tem um negócio bonito, né? Poxa, vou até mudar minha pronúncia. Olha. Pra ficar assim. Mas vamos lá, como eu sou mais popular, é Ludwig mesmo. Eu sou mais de nós. Eu sou de nós. Ludwig. E Lud, veja, a sua história pré-seminário, né, você consegue fazer ela de um apanhado. Você conseguiu contar muitos anos em breves minutos. E eu entendo que isso é a tradução de uma regularidade. Né? É uma história que consegue ser linear mesmo com seus pequenos sobressaltos. Sim. E a história de Ludwig no seminário, ela é uma história também regular, ela é uma história... A gente escuta algumas pessoas falando de dúvidas vocacionais, Sim. tanto no matrimônio quanto no caminho vocacional sacerdotal. Sim. Isso faz parte da tua realidade? Como é que é essa história do Ludwig, agora seminarista? Né? Sim. Nós falávamos aqui de vocação como uma coisa geral. A questão da santidade, que o Concílio Vaticano II tanto insiste, graças a Deus, é uma coisa que para mim não era tão evidente quanto é hoje. Por exemplo, eu colocava a minha vocação acima de tudo. Então, para mim era inconcebível, por exemplo, se eu morrer e não me ordenar, não fosse ordenado para sacerdote. E aí eu lembro, Deus foi colocando a força que Deus não age de maneira mansa, né? Quando ele sabe que a pessoa pode levar umas porradinhas, ele dá. E aí ele foi me ensinando que, filho, olha, se você morreu hoje, e aí? Eita, passou um carro, bateu, assim, Deus me livre. Passou um carro, bateu, e aí? Faz mais a fé do teu sacerdócio ou da tua relação para comigo? E aí, cara, a gente põe a santidade antes
da vocação em particular. Tem vocação humana, então a gente tem que ser gente. Tem a vocação cristã, fomos batizados, recebemos o sacramento, então sejamos santos. Depois, a gente trabalha uma vocação específica. Deixe ter de serviço dentro da igreja nos sacramentos ou não, né? Por fora. E aí, eu entendi isso sem saber quando eu comecei a rezar e percebi que precisava rezar para poder discernir a vocação. E passei a entender isso muito melhor depois, já dentro do seminário. Acho que de uns 2 anos para cá. Eu estou há 6 anos no seminário. E aí, por que eu estou falando isso? Porque é engraçado como, às vezes eu me perguntava, meu Deus, se eu não estivesse aqui, eu digo no seminário, Onde eu estaria? não é nem onde, Ah, tá. mas se eu seria feliz. E o que me deixou incrivelmente surpreso, e aí foi quando eu coloquei percebi o valor da santidade, né? Foi quando eu percebi que sim, eu seria muito feliz. Muito. Eu tinha 2 profissões em mente, caso eu não fosse engenheiro. Uma era fotógrafo e a outra era piloto de avião. Para tirar a fotografia do alto. Mas piloto de avião eu também queria ser. Mas mamãe não deixou. rochedo. Mamãe não deixou. Também me deixou. Ela tinha medo de avião. E aí eu falei, puxa, se eu tivesse casado, eu seria muito feliz. Muito, 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 muito. E às vezes eu conto isso para as pessoas, vocês deviam ver os olhos arregalados. Como assim? Cara, como assim? Quer dizer que tu não é feliz agora? Não, calma. Eu seria muito feliz, mas eu jamais seria tão feliz quanto eu sou hoje. Por isso que quando o René manda eu falar do caminho dentro do seminário, vem uma lágrima no olho, é instantâneo. Porque é a vida que eu tenho, eu sei que ela vai acabar, mas eu amo tanto que é basicamente uma união que eu considero imperfeita, mas por minha culpa. A minha união com Deus, eu acredito que seja também o meu caminho vocacional. Eu não separo uma coisa da outra. Então, falar da minha vocação é falar de Deus, falar de Deus é falar da minha vocação, eu não consigo separar. E aí eu gosto muito. E aí, a caminhada no seminário, ela costuma ser parecida entre os seminaristas, mas ao mesmo tempo diferente. Afinal, cada um tem a sua história. Então, nós passamos por dores, por crises, por alegrias profundas, né? Só Deus sabe as lágrimas que cada um derruba na capela. Tem uma pessoa em específico no seminário que é especialista em recolher lágrimas nossas. A Santíssima Virgem. Não tem como. Todo seminarista tem alguma devoção específica, algum título mariano, e faz disso um sustento para a vocação. Maria é mãe das vocações, ela sabe. Muito melhor do que qualquer... Eu acho que os meus melhores amigos, os mais próximos, não tem noção do que acontece. Inclusive, o pessoal fala, um seminarista compreende o outro. Isso é verdade, mas não é totalmente verdade. É muito verdade. Então, junto de um seminarista, a gente consegue compartilhar, desabafar algumas coisas, etc e tal, rir junto, sair para comer alguma besteira. Para comer bastante. Para comer bastante, para alimentar a vocação. Tem que ser alimentada, né? Mas a Mãe de Deus, ela é... Olha, São Bernardo deixou muito claro na oração. Não há quem tenha recorrido a ela e tenha saído de mãos, tenha saído desamparado. A oração fala assim mesmo, né? Lembrai-vos. E aí, nesses 6 anos de seminário, foram poucas e boas. O primeiro ano aí em Garaçu foi de longe para mim os anos mais difíceis, que é longe. Eu moro no Barro, próximo ali da BR-101, então é longe de casa, longe dos meus pais, longe dos meus amigos, numa paróquia, primeira paróquia de pastoral que eu fiz foi em Cosme e Damião, lá em Garaçu. E aí eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? Que povo é esse? O que é isso aqui? E o padre Josevan, ele fez uma coisa que ele não sabe o quanto me fez bem. Toda vez que a gente tinha um dia difícil, um dia horrível, dias em que às vezes os paroquianos eram mal agradecidos, às vezes com o padre, né, não cuidavam do padre, reclamavam com o padre, às vezes as coisas ruins iam acontecendo, o carro quebrava, e precisava ir para a comunidade, pega um Uber, deixa o carro no meio da rua. Tudo de ruim ia acontecendo. Nesses dias mais difíceis, o padre, eu já morto de sono, isso umas 9 da noite, a gente voltando para o seminário, ainda para ter uma reunião, para fazer o balanço do final de semana. Nossa, aquela reunião era
Era chateiro. Ali era Memorável. todo mundo aqui, ó. Aí o padre, você foi pra onde? Pra capela tal e tal. Já tô aqui com o escrito, pode ler, pode sua bênção até amanhã. Ia pro quarto dormir. E assim, nesses dias ele me pegava assim, cabisbaixo, mas não de tristeza, mas de cansaço. E aí ele me cutucava e perguntava assim, essa é a vida que tu quer pra tu? E eu fico muito feliz, nunca ter dito a ele um não. Ele perguntou 3 vezes ao longo do ano, nas 3 vezes eu falei, quero. Vale a pena abraçar. E aí, esse primeiro ano foi pesado, foi aprovado pelo seminário maior, que há uma seleção de toda a turma no final do ano, depois de um ano de análise, né, de várias dimensões que são avaliadas dentro do seminário. Deixa eu ver se eu vou lembrar das 5 agora. Dimensão humano-afetiva, pastoral, intelectual, espiritual e comunitária. Lembrou. Olha. As 5. São 5 dimensões que, como vocês conseguem perceber pelos nomes, 4 são dentro do seminário e 1 é fora, que é a pastoral. Sim. Então, comunitária, como é que você convive dentro da casa, você não pode ser ao mesmo tempo muito amigo de todo mundo, mas não pode ser reservado. Tudo há um balanço. Vida espiritual, vida intelectual, você estuda, tem direção espiritual, confessa direitinho, comunga, tá rezando. Enfim, tudo isso a gente é observado. E aí, no final do ano, o reitor vai dizer, olha, não achei você apto por causa disso, então você não vai, ou então você vai porque você é muito bom. Então, graças a Deus, foi aprovado. E aí, voltei para Recife. Saí de Igaraçu, voltei para Recife, foi uma alegria. E aí, começamos filosofia. Então, passou o primeiro ano, 3 anos de filosofia, depois 4 anos de teologia, alguns pequenos meses de estágio, e as ordenações vêm logo depois, somando 9 anos no total. E aí, quando eu comecei a filosofia, os baques vieram. Porque o seminário não era mais 15. Minha turma começou com 22. 22? Isso, 22 seminaristas. Hoje, Lá no Propedêutico de em Igaraçu. Certo. Em 2018. Turma de 2018 foi a minha turma. Quando chegamos ao maior, nós já éramos 17. E isso é normal, que no primeiro ano saia muita gente. Às vezes não aguenta o tranco. O tranco seja o seminário, seja a paróquia, seja povo, seja a própria comunidade. Seja a própria vocação. Exato. É a seleção natural do contexto. Exato. E aí, no maior, já é diferente. Não são mais 20 seminaristas, são 70, 80. Não são mais o reitor e o vice-reitor. Tem o reitor, 2 vice-reitores, diretor de estudos, diretor espiritual, confessor. Fiscal do Tudo banheiro. isso. Também. Fiscal do banheiro. Tem fiscal Igual o colégio. A comida que era abundante para 17 pessoas, agora é uma comida para 80, então a gente tem que ter um certo controle, né? Não que haja brigas no refeitório, jamais. Isso não acontece. Mas, e aí eu me adaptei muito bem ao primeiro ano, no seminário de 2019. Dormíamos do lado da garagem do BRT na Várzea. Então nós tínhamos intervalos para dormir. Você dormia. O dia no seminário acaba mais ou menos umas 9h45, quase 10 horas da noite. Está acabando o dia. Então faz-se a última oração, às 9h45. E a oração dura 5 minutos. A oração completa é a última e a menor. Né? Rezamos completas, cantamos o hino a Nossa Senhora. No final de completas e seguimos o silêncio, que só vai ser quebrado no dia seguinte pelo sino do despertar. E aí o único barulho que tem no seminário nessa hora era dos BRTs. Então, o pessoal da teologia, seminaristas já estão mais avançados, moravam do outro lado, não sofriam com isso. Agora a gente novinho que está começando agora, tinha que comer lá arroiado. Era BRT. E aí, às vezes, dava 10 horas, você não podia dormir às 10 horas. Porque Tinha era que uma hora esperar de até fluxo 10h15, intenso. que às 10 horas começa a troca dos motoristas lá e tal. Então, até 10h15 você não dorme. Deu 10h15, você tem um intervalo de meia hora. Você dormia, então era 10h15 até 10h45. Você não dormisse nesse intervalo, só de 11 e pouco, enfim, era engraçado demais. Sobrevivemos. Primeiro, segundo, terceiro ano de filosofia. No terceiro ano de filosofia foi quando eu tive um dos maiores baques na minha vocação. Foi quando eu passei realmente a duvidar de muita coisa. O terceiro ano da filosofia foi em 2021. 2021, plena pandemia, eu fazia pastoral já aqui, já conheci o René e tudo. Aqui na paróquia, Nossa Senhora São José, de casa Caiado, o esposo dela. do marido dela. Foi. E aí, em 2021, eu não estava indo à paróquia e nem estava no seminário. Estava em casa desde 2020, né? No seminário a gente liberou. E aí, em 2021, chegou meu aniversário, dia 27 de março.
Aí meus pais pediram um almoço caprichado. Era um sábado, então tinha a classificação da Fórmula 1. Eu sou, graças ao meu pai, assisto Fórmula 1 desde 2008. Comecei logo em 2008, quando o Massa não foi campeão, foi aquela tristeza. Então eu já comecei a Fórmula 1 na pele. Eu acho que nessa hora a gente tem que ter um certo cuidado para ele não saber que a gente assistia a corrida de Piquet. Né? Roberto Moreno, é o nome. Aí é novo, viu? Aí eu vi a curva de Imola em preto e branco. É isso aí. Não era preto e branco mais não. Mas enfim. Não. Tô chamando de velho. Beleza? Tá bom. A gente viu Senna pilotando aquela Lotus. Rapaz, eu vi, a gente viu o Emerson Fittipaldi brigando com o Nick Lauda, rapaz. Não tem tempo disso, não. Eu tô com medo de voltar no tempo e vocês conhecerem os pilotos, né? 60 aqui. Mas vamos lá. Aquele sábado, almoço farto, família reunida. Uma carne de charque no bafo. Você nem encostava a faca, ela já se abria. Era um negócio maravilhoso. Comemos e eu digo isso eu disse isso a alguns amigos, mas eu acho que eu vou dizer isso aqui que é importante. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu não sei se René já me viu falar sobre isso uma vez, mas eu costumo dizer para as famílias católicas como um todo que deem muito valor às refeições em família. Pouca coisa, às vezes, a gente... É uma coisa que raramente a gente dá um certo valor correto. Uhum. É a única necessidade vital que a gente ritualiza. Sim. Ela é fisiológica e a gente transforma em rito. Dada a importância Exato. do alimentar. E por que eu falo isso? Porque naquele almoço de 27 de março de 2021, né? Aquele sábado ali foi excelente. Foi a última refeição que eu fiz com meus pais. À mesa. E porque ali os três já estavam com Covid, né? Tínhamos alguns sintomas leves, mas a gente não desconfiava na época. Meu pai foi internado naquele mesmo dia. Minha mãe foi internada uma semana depois, né? E os dois praticamente foram... Ficaram em hospitais diferentes, né? Um ficou na Rua da Aurora, eu acho. Minha mãe ficou, acho que no... Eu esqueci o nome que se dá ao hospital. Fica na Avenida Recife. Um foi na Rua da Aurora, eu acho. Era na Rua da... Ah, não, na Rua da Aurora, aquele hospital que foi da prefeitura, o hospital de campanha, sim. Ali ficou meu pai. Minha mãe ficou Sim. na Avenida Recife. De início em Arias, mas depois na Avenida Recife, que ali também é Arias, eu acho. Uhum. Mas esqueci o nome que se dá, um hospital grandão. Mas nem sei se ainda é utilizado. E aí ambos foram para UTI, né? Minha mãe chegou a ser entubada. Meu pai não. Meu pai, por sinal, tem uma história belíssima. Eu acho que o René já escutou? Já escutou. Da minha boca ou da boca dele? Dele. Da boca dele é que é mais bonita. Né? E, infelizmente, minha mãe não sobreviveu à Covid. E aquela foi no meu aniversário, foi a última vez que eu tive uma refeição com os meus pais, à mesa. Por isso que hoje em dia eu falo muito disso. E aí eu insisto muito para as famílias darem esse valor. E aí foi quando minha vocação deu um baque, cara. Eu falei assim, cara, eu parei e disse, não. Como é que pode? Eu tentando fazer tudo tão certinho, ele vem e tira... Lud, veja, eu entendo o peso da sua fala. E... Até porque, vou te atrapalhar, o René, ele vivenciou comigo esse momento. Me ajudou muito. A gente teve a oportunidade de estar... Em alguns momentos, a gente, como comunidade, a gente se junta num propósito de oração. E a gente, claro, submete a nossa vontade à vontade de Deus, mas a gente apresenta as nossas intenções, os nossos pedidos. Sim. Né? E isso é uma coisa que faz parte da vida da gente como comunidade. Mas o que eu ia lhe dizer é que, assim, quando você diz desse baque, antes que você possa falar, né, do passo seguinte, mas conversávamos há pouco do Padre Léo de Betânia, que hoje, com a graça de Deus, eu creio que ele está na glória. Também, cara. Né? Já brinquei até aqui, falei que um dia ele estará no hall dos meus santos de devoção. Muito bem. Mas ele diz assim, quantas vezes a gente para e fica se contestando que Deus é esse que se diverte matando mãe dos outros, né, dando doença para os outros, porque a gente vai escutando, morreu, mas morreu porque Deus quis.
fulano está doente, mas está doente porque Deus quis. Não, se Deus quis é assim. Não, isso é propósito de Deus. Então, Sim. a gente fica... E aí, Padre Léo, ele brincava dizendo, né, que Deus é bobo esse, que fica sentado numa nuvem, jogando câncer nos outros, jogando doença e rindo. Não. Mas esse sentimento que você retrata de dizer assim, meu Deus, por quê? Por que comigo? É como se ele ficasse de lá decidindo a quem ele vai matar, quem ele vai adoecer. E mesmo pessoas que têm uma caminhada de fé têm esses momentos. Sim. Né? Por que eu estou fazendo essa fala? Porque enquanto você trazia, né, esse relato, talvez tenha alguém ali do outro lado agora que está passando por uma enfermidade. Isso. E deve estar pensando a mesma coisa, mas por que eu? Por que você me escolheu para isso? É um pouco do que a gente estava falando no backstage. Que justiça de Deus é essa? Sim. Que justiça é essa que leva uma pessoa tão boa, tão querida, que estava no caminho e deixa um bocado de gente aí que não vale o que gato em terra. Né? A gente Sim. tem esse momento de imaturidade, Isso. né? Mas que ele tem um próximo passo. Como você ia relatar, eu peço desculpa Não, pela interrupção, que mas sei isso. que a gente tem espaço para isso, Sim, claro. porque talvez você que nesse momento está escutando precise ouvir e dizer assim, não é só com você não esse sentimento. Uhum. Né? Esse baque que você talvez esteja sentindo agora, ele não é só seu. Né? Ludwig tem os dele, eu tenho os dele, eu tenho os meus, e poxa, cada um de nós vai ter. O importante é que a gente consiga dar o próximo passo. Você falava da santidade no Concílio Vaticano II, e São João Paulo II, ele diz que a santidade não tem a ver com não cair. É o quanto eu estou disposto a levantar e forte e firme após cada queda. Então, para mim fazia todo sentido interromper essa fala para trazer esse complemento, né? Pois é, cara. E é interessante que enquanto eu obtinha notícias dela e do meu pai, eu ia rezando e tava... Eu como era mais jovem, estava um pouco mais saudável, não tive muitos sintomas. Desculpa. E aí eu fiquei em casa. Isso no hospital, eu em casa, recebia comida da minha vizinha, dona Neide, muito obrigado. Se eu for mencionar todo mundo que me ajudou, eu passo a noite aqui. Tá? Então tem Renê, tem Tita, muita gente daqui da paróquia me ajudou. Meus vizinhos da minha rua, amigos lá da paróquia do Barro. Né? Meu pároco sempre esteve presente também, Padre Marcelo, sempre rezando por nós. Pois é. E aí, eu em casa obtinha notícias, e aí eu rezava. E aí eu sempre fui muito de ficar atento às coisas do Evangelho para perceber sempre o que se passou na vida de Jesus e está se passando na minha agora, para que eu possa agir como ele. Poxa, eu sei que vai ser difícil, mas eu posso tentar. E isso sempre me motivou. Então, quando minha mãe estava doente, e meu pai também, meu pai estava melhorando, então eu dirigi essa oração mais à minha mãe. Mas, querendo não, era para os dois. Eu me lembro de João capítulo 11. Evangelho de São João capítulo 11. Vocês abrirem para vocês vão bater de frente com o relato da ressurreição de Lázaro. E aí, nada na ressurreição de Lázaro me deixa mais espantado, até hoje, do que uma simples frase dita no começo do capítulo. Estavam Marta e Maria e Lázaro adoentado, deitado na cama lá, moribundo. E aí, eu não lembro agora se foi Marta ou se foi Maria, ela mandou chamar o Senhor. Vai chamar Nosso Senhor. E aí, alguém, que a Bíblia não diz quem é, chegou para Jesus. Jesus estava a alguns quilômetros de distância, e disse a frase, que essa frase se transformou na minha oração. Eu digo isso não é com vergonha, também não é com culpa, mas assim, eu não rezava nada, René. Nada. Eu não rezava texto, não rezava nada. Eu não tinha forças nesse momento. Então a única oração que podia sair da minha alma era a mais genuína possível, era uma frase. Aí beleza, tinha uma missa ou outra na Canção Nova, mas minha oração era uma frase. Domine, ecce quem amas infirmato. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Não se sabe quem disse isso a Jesus, mas disse isso a mãe de Marta e Maria. Agostinho vai comentar, Santo Agostinho vai comentar esse trecho, e ele vai dizer assim. Percebam que esse trecho não é um pedido.
Ninguém está dizendo, Senhor, vem salvar o cara. Não. Também É quase uma apresentação. Exatamente. E Santo Agostinho, quando ele comenta esse trecho bíblico, ele vai dizer, olha, anunciaram a Jesus a doença de Lázaro, mas deixaram claro que não estava doente uma pessoa qualquer. Estava doente um amigo do Senhor. E eles anunciaram para Jesus, porque sabiam que ele nunca abandona os seus amigos. Agostinho comentando isso. Está na Catenáurea. E aí, eu só conseguia pedir. Senhor, eis que está enfermo aquela que tu amas. E eu pedia, e qual é a resposta que eu recebia? A resposta que Jesus deu na hora lá. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E aí, o resto do que aconteceu com Lázaro, a gente já sabe. E aí, quando veio a notícia, eu dei um susto. Eu peguei o carro, saí de casa, veja que perigo. Assim que eu recebi a notícia, eu peguei o carro e saí de casa. Com a carteira, trêmulo, não conseguia ver mais de 20 metros na minha frente. Só conseguia ver o chão, o carro. Eu acho que meu pneu até furou naquele dia. Foi terrível. E aí, foi se passando o tempo, e eu fui perguntando por quê. Então, vinha a dúvida, né? Não é possível. E a minha oração deixou de ser aquela frase e passou a ser outra frase do mesma história, do mesmo evangelho da ressurreição do Lázaro. Que é a frase que tanto Marta quanto Maria disseram a Jesus. Se tu estivesses. Se tu estivesses aqui, ela não teria morrido. Tu não estavas aqui. Isso eu bati o martelo, berrava, xingava, chorava. Tudo. Deus entende essas coisas. Eu achei isso incrível. E aí, eu percebia que Deus ia se calando nas minhas orações, eu percebia isso. Não era um afastar-se de Deus como quem faz, por exemplo, quem passa por um períodozinho de tibieza ou de aridez espiritual. Deus está um pouco mais distante. Então, essa é a hora da gente se esforçar um pouquinho para se manter com Ele, para não sair da linha. Não era isso. Era um Deus que se calava. Pelo menos essa era a impressão que eu tinha. Ele se calava e me permitia deitar no colo dele e chorar. Eu esqueci o nome do cantor. Que compôs a música Onde Deus Possa Me Ouvir. Vanderlei. Não sei se ele é o compositor, mas é famoso na voz dele. Eu tô péssimo com compositores dois. Dá pra perceber. Então não vou nem arriscar dizer que é dele. E aí, essa música, ela me regia muito naquela época. Muita gente veio dizer pra mim como é que era pra eu estar me sentindo, o que é que era pra eu rezar, o que é que era pra eu fazer. Eu não escutava absolutamente ninguém. E aí a música vinha na minha cabeça, logo as primeiras partes da letra. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada. E eu fugindo todo mundo. Não me perguntasse nada também. Só queria um colo. Eu me encontrei com Deus e fiquei com ele. Não queria mais nada. Claro, tinha a minha responsabilidade, René soube. Meu pai voltou do hospital, estava fraco. Sim. Então eu encontrei descanso cuidando dele. Eu disse, olha, ela se foi, mas meu velho tá aqui. Então eu vou cuidar dele. Meu pai, bruto como sempre foi, com 5 dias já estava recuperado da cor, o peso, a força. E o médico disse, seu Edipo, só depois de uns 20 ou era 30 dias você pode voltar a trabalhar. Com 5 dias ele tá querendo voltar a trabalhar. Eu disse, vai não. E foi aquela história. O tempo foi passando e eu percebi que há males que vêm para o bem. Percebi que aquilo alimentou ainda mais minha vocação. Eu nunca abandonei não, mas esse período de forte crise me deixou ainda mais forte. Só saber viver ela da maneira correta. E Jesus passou por isso, tanto com Lázaro, mas Lázaro ressuscitou, quanto com João Batista. Jesus ficou péssimo com João Batista, queria se isolar, mas tinha que trabalhar. Então, quando Jesus falou, João Batista morreu, vou ficar um tempinho aqui a sós, não sei o que. Quando ele viu o povo, ele falou, são como ovelhas sem pastor, então vamos trabalhar. E aí, 2021 passou, completou um ano em 2022, dia 27 de abril. Esse ano fez 2 anos, e estamos aqui. Claro, ainda bate em mim pesado quando eu lembro que na ordenação não vai estar lá. Eu acho que para mim é uma das minhas maiores dores. Mas o apoio que eu recebi dos meus amigos, dos meus irmãos do seminário, foi incrível. A minha formação também esteve, o padre reitor esteve na mesa conosco no 7º dia. Todos os meus irmãos mais próximos do seminário estiveram presentes. Todos os meus amigos estavam comigo na assembleia. Eu não tive nem coragem para coletar.
Naquele dia eu fiquei na Assembleia. Fui lá no Barro. E aí, passado esse baque, digamos assim, ainda no meio da pandemia, que já estava causando problema em muita gente, né? Perdemos um irmão nosso na pandemia, rezo sempre por ele, o Alex, Alex Cabral, também vítima Sim. da Covid. Sim. E em 2022 nós tivemos a graça de voltar ao seminário. Então, 2022 foi começo do ano, para mim, foi ali aquela alegria de estar voltando para casa. Tava bom em casa? Tava. Tava uma delícia ficar em casa. Vou mentir, não, meu quarto é muito bom. Né, meu pai, vamos assistir uma corrida, vamos comer um negocinho, né? Vamos comprar umas coisinhas. E foi muito bom esse período da pandemia em casa, entre as com uma das proporções, né? Mas voltamos ao seminário, voltei a ter aquela chamada vocação batendo de novo. Então, 2022 ainda com certas restrições no final de pandemia, nós nos mudamos para Olinda. Então, estávamos na Vaza, nos mudamos para Olinda. E esse ano foi um ano que eu peguei toda a experiência minha de seminário, justamente nos anos mais difíceis, ali 2019, que foi o primeiro ano no seminário maior, 2021 com o luto, e 2022, assim, voltando ao seminário. Aprendi tudo, ajudei no pacote e falei, meu Deus, estou com certa caminhada já, vamos caminhar agora de maneira mais séria, estamos chegando no final, né? E esse ano tem sido maravilhoso. Maravilhoso. Muito Amém. Deus seja louvado por isso. Eu tava aqui quase me emocionando. Mas assim, Ludwig, esse período, né, sem querer também ser o clichê, que acaba tendenciando essa coisa do teve que sofrer, enfim. Tu consegue entender ou de alguma forma tem esse direcionamento na tua mente de que às vezes a gente tem que ter um impacto muito grande na vida para algo que Deus está preparando para uma coisa maior, não necessariamente é uma coisa boa que vai vir lá, tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Assim, é um algo maior, como se fosse uma missão de uma carga tão grande que você precisa ser forjado antes para você quando chegar naquele momento e tipo assim, Com certeza. foi para isso. Com certeza. A vida do seminário nos prepara para a vida sacerdotal. E a gente, quando termina, não está pronto ainda. Uhum. Então, toda uma caminhada de preparação é muito bom. Acumulamos experiência em múltiplos aspectos da vida cristã. Não para a gente. Sim. É uma experiência que ela só é perfeita quando ela é doada. Então, se eu soube lidar com o meu luto, porque eu vou saber ajudar as pessoas no luto delas. Era esse o ponto. Pois é, eu ainda, com o meu sofrimento, precisei aprender, e a direção espiritual me ajudou muito nisso. Eu precisei aprender peraí, estamos no meio da pandemia. Uhum. Vai ter muita gente que vai perder gente. Não gostaria, mas foi a realidade. Uhum. E eu preciso estar ajudando essas pessoas. Então, amigos próximos perderam parentes. Tive que ajudar. E aquilo, querendo ou não, e Deus é maravilhoso quanto a isso, aquilo é uma via de mão dupla. É você ajudando uma pessoa e Deus ajudando a você. Uhum. Deus disse isso a Santa Catarina de Sena. Cuida das minhas coisas, que eu cuido das tuas. Então, É daí que vem aquele dito popular que diz que Deus cuida bem das coisas de quem cuida bem das coisas de Deus. Perfeito. Isso é quase um trava-línguas, né? Vou tomar uma água com essa Mas é bem mas nessa, é por aí nessa mesmo. linha. É por aí mesmo. E como o René mencionou, para o público, eu acho interessante o seguinte, a gente não está imune aos sofrimentos. A primeira coisa que eu tive depois da minha mãe foi o luto, foi a depressão. Isso é uma coisa que eu nunca tornei público. Nunca falei isso pra ninguém. Se eu falei pra René, considere-se sortudo, que eu não pretendia contar, não. Se eu já contei antes, né? Então eu tive um quadro Mas depressivo. conversamos no pós, não em tempo real. Não durante, né? Né? Como uma experiência já superada. Foi uma percepção que eu tive mais ou menos no final de setembro de 2021, que eu viajei logo após completado um mês, que celebramos a missa de 30 dias, e eu pedi um tempo para vazar. Então eu liguei para o Padre Lenildo disse, não, vá-se embora. Falei com meu pai entendeu,
Então eu falei para minhas tias que moram em Natal. Tia, tô indo para aí, passar uns 15, 20 dias, um mês. Aí fui, peguei o final das aulas, que as aulas eram remotas. Peguei o final das aulas e todas as férias. De junho. Então foi junho e julho ali. E Natal me fez muito bem. Voltei, retomaram-se as aulas. E eu tava notando que eu não tava mais... Eu que sempre fui de atividade física, apesar do porte, sempre gostei de atividade física, que a gente treina para comer e como para treinar, né? E aí... Mas eu não tô mentindo, quem me conhece sabe que eu gosto de exercício físico, não tô aqui para mentir, né? E eu não tava mais treinando, não ia mais prazer em treinar. Ficava trancado dentro de casa. A pandemia já não estava tão forte assim. Muitos lugares já estavam abertos. Muitos lugares nem de máscara já mais precisavam. E eu dentro de casa trancado, nunca fui de ficar em casa. Percebia que eu não estava tendo mais gosto na oração, percebia que eu não estava tendo mais gosto em nada. E quando voltamos ao seminário em 2022, eu comecei a ter quadros fortes de ansiedade. Depois de um seminarista, amigo meu, da minha turma, e um grande amigo, ele pegou uma pressão 15 por alguma coisa no meio da capela, no meio da missa, sem motivo algum. E aí, falou com o psiquiatra também e tal. E aí foi quando eu fui e procurei um profissional. Quando eu procurei, ele falou, olha, isso aqui é um quadro de depressão. Então, não tem que baixar a cabeça agora. Agora a gente só caminha para frente. Para baixo a gente não vai mais, agora é só para cima. E aí eu falei, tá bom. Então, assim, o César Porto, o nome dele. Se vocês conhecem, deixo a recomendação. O César, ele salvou minha vida. Tá? César vendo isso aqui, saiba disso. Tá? Salvou minha vida aqui. César, tantas e quantas vezes ele partilha o que você tem ajudado ele a perceber e a aprender e a construir. Então, como um amigo e irmão dele, eu também lhe agradeço, meu irmão. Não, cara, foram quantos meses com o César? Eu completei já 1 ano com o César, mas assim, com 3 meses eu já tinha uma total percepção diferente de tudo aquilo. Por exemplo, outra coisa que eu não pretendia contar, mas vejam, eu pensei que eu não tinha tido uma despedida da minha mãe. Eu pensei que, assim, ela vai entrar no hospital, quem é que, colocando a mãe numa ambulância, vai dizer assim, poxa, essa é a última vez que eu te vejo. Ninguém nunca vai pensar um negócio desse. A gente pensa o quê? Não, mãe, fique tranquila, a gente vai se ver o quanto antes. E aí eu passei o resto da minha vida assim, meu Deus do céu, nunca me despedi. E o César me contou, me fez ver, em uma das sessões, que sim, eu me despedi dela. Com meu pai internado, eu era o homem da casa. E como homem da casa, eu tava sem dormir. Fiquei 5 dias sem dormir. Dormindo soninhos de meia horinha. Porque se eu escutava o mínimo barulho na cama dela, eu me levantava para ver o que era. Ela estava doente também. Então foram 5 dias sem dormir, muito estresse. Então no dia que ela foi internada, no dia que ela entrou na ambulância e foi embora, eu sabei. Prometi que só ia chorar depois que ela fosse embora. Mas aí, quando chegou perto da hora que ela tomou banho, trocou de roupa, eu sentado no sofá, minha cama estava na sala, não perguntem o porquê. Minha cama estava na sala, eu sentado, eu desabei, eu comecei a chorar desesperadamente. Então ela fica de pé, doente, pior do que eu. Ela fica de pé, eu repouso a cabeça, vejam a simbologia, eu repouso a cabeça no útero dela, na barriga dela. Ela em pé, eu sentado, numa cama baixa, repousei a cabeça, abracei e chorava. E ela insistindo para não chorar. E parece que quando mãe fala, filho não chora, Fábio lembrando tanto uma música que o refrão termina assim, fica calmo, filho, não chora. Pronto, é aí que a gente cai, meu amigo. Eu chorava, você não aguenta isso mais não, meu Deus do céu, livra isso da gente, não sei o que. E o César me fez enxergar que aquele momento eu tinha que parar de ser o homem da casa e ser o filho. Tinha que deixar ela ser mãe, exatamente. Eu tive que ser filho. Porque se eu não fosse filho ali, ela não seria mãe e ela não teria como se despedir. Ela não se me despediu como Dona Joelma, como a esposa de Ceadípolis, como parceira, amiga e companheira minha, ela se despediu como minha mãe. E depois que o César me falou aquilo, explodiu tudo aqui. Eu fiquei muito feliz. E aí, passados 2022, César acompanhei, estou há 1 ano e 3 meses, acho, César, não quero parar nem tão cedo. Né? E assim, ele me livrou dos problemas mais
pesados, que era justamente o quadro depressivo, então eu tomei alguns medicamentos, logo parei, graças a Deus, e todos os sintomas foram embora. Então, com o César hoje em dia, eu tô só fazendo algumas terapias, corrigindo alguns probleminhas, algumas coisas. E é engraçado que o ruim da terapia é isso. Tem muita coisa boa, mas o lado ruim da terapia é que a gente, quando começa um problema que a gente trata, você vai começando a descobrir os outros. Você abre uma gavetinha aqui, eu sou assim, E essa gaveta então aqui? vamos tratar. E o pior, você faz as coisas com prazer. Com prazer você olha assim, caramba, eu tô fazendo, eu sou assim, né? Vou botar isso aqui na mesa, vamos trabalhar direito. É igual direção espiritual. É igual direção espiritual. O César começou a primeira sessão me contando o seguinte, Dude, a terapia ela surgiu no confessionário. Não foi o contrário. Que coisa boa. A terapia, sabe o que significa terapia em grego? Sabe o que significa? Um ato de cura. Ou curar-se. Terapia. Eu achei muito bonito quando eu soube disso. E aí caminhamos e hoje estamos por aqui. Maravilha. Maravilha. Contando história. Dê um golinho d'água que eu vou deixar um recado aqui pro pessoal. Um recado. E a gente tem umas perguntas que acabaram virando ritos no nosso, Tem o nosso parceiro. nosso parceiraço. Tá ali, Que aqui, ó. a gente tem a oportunidade de dizer, ó, Marconi, tá vendo, Marconi? Ludwig tem um dele também agora, viu? Isso aí. A F Print Gráfica Isso aí. é a primeira marca que confiou em nós e caminha junto conosco, nos apoiando. Olha. Se você tiver também a vontade de nos apoiar e quiser que a gente tenha a oportunidade de divulgar a sua marca, você faz contato conosco aí, manda uma mensagem pra gente e a gente conversa. Cast 2121@gmail.com. Pronto. Faça feito a F-Print. Inclusive, ó, se você precisar serviços gráficos, print, Mimos da empresa. mimos, brindes. Eu misturei print com brinde. Foi. Brinde também tem. Acertei o trava-língua agora há pouco para me perder num desses. Então, se você precisar, você vai falar com a AF Print Gráfica. Se você falar pelo Instagram, @AFPrintGráfica. Se for por WhatsApp, DDD 81 982 960404. E talvez você tenha a sorte até de ser atendido por Alan Rosal, que já esteve aqui conosco, né? Tudo que a gente precisa, a gente vai e procura Alan. Então, a F-Print Gráfica, obrigado pelo apoio de vocês. E, gente, procurem, porque eles vão oferecer a vocês não produtos, mas soluções e realizações. Tá bom? Então, além disso, lembrando a você, veja, vamos fazer uma pausa. Pausa. Pega, congelou. Pronto. Nessa pausa, eu tenho certeza que quem não tinha se inscrito ainda, se inscreveu no canal, deixou as notificações ativas, curtiu esse vídeo. Curta. Tem gente que não sabe o que é curtir. Dá um joinha. Tem assim, ó, um joinha. Uma mãozinha, senão legalzinho. Comenta no vídeo e Isso. encaminha esse link. Porque, veja, não é só o quanto você pode nos apoiar. É o quanto a gente vai ter a alegria de saber que aquela nuvem de barata voadora não ficou na sua casa. A famosa periplaneta americana. Isso aí. Quem não sabe o que é isso. Né? Ô, rapaz, mas ajuda a gente a levar testemunhos cada vez mais longe. A gente não sabe onde, quem, nem quando. Mas esse episódio tem uma pessoa para ser alcançada por ele. Então, ajuda a gente a levar esse vídeo, esse testemunho e essas palavras até onde elas tiverem que ir. Boa. Podemos contar com vocês? Muito obrigado pelo seu apoio. Perfeito. E a gente tem, Sim. né, hoje um episódio que teremos que ser um pouco mais sucintos, mais Sim. breves. O que nos leva a crer que vai ter um episódio 2. Eu quero deixar claro, Ludwig, veja, eu quero deixar uma coisa bem clara. Bem claro. O seu testemunho ele foi absolutamente marcante, eu tenho certeza, para algumas pessoas. Eu tive a oportunidade de estar perto de você em alguns desses momentos, mesmo que de maneira remota, mas a gente perto. Mas eu quero que a gente tenha ainda a oportunidade de, quando você estiver com o seu trabalho de fotografia católica Boa. nas redes, você vem aqui para a gente lhe ajudar a divulgar. Isso. Quem sabe a gente não está com a oportunidade até de botar imagens na tela. Ó,
Vai melhorar. Vai que o canal cresce. Verdade. Diga. Mas hoje, baseado nesses depoimentos que você trouxe, a gente vai fazer algumas perguntas que têm sido o rito final dos nossos episódios. A primeira delas, eu quero lhe perguntar, talvez até de maneira de surpresa para você, mas como católicos, uma das coisas que nos identificam muito é a nossa relação com as devoções aos santos. Tem algum santo ou alguns que tocam especialmente, eu até tenho uma suspeita, né? Mas tem algum santo, alguma santa ou alguns deles que tocam a tua rotina, que de alguma forma você vive uma devoção específica? Fala um pouco dessa relação com os santos. Engraçado perguntar, Zene, porque eu nunca tive uma proximidade com os santos. Pelo menos ali no início da conversão e já dentro do seminário. Engraçado, né? Eu via o pessoal se agarrando com os santos. Eu falei, não é possível. E aí... Não precisa disso. Aquele pensamento, né? Pois é. A gente na faculdade de filosofia vai aprendendo muita coisa, né? E aí eu fui vendo alguns filósofos, tanto medievais quanto modernos, comentando sobre amizade. A amizade é uma coisa boa, a amizade é isso, a amizade é aquilo. A gente leu Montaigne, muitos autores legais. E aí eu fui percebendo que o pessoal tinha amizade com os santos. Meu amigo do céu. Eu falei, poxa, percebi que eu não tenho amizade Intimidade, com né? um santo assim. E eu percebi, não, isso deve ser uma coisa muito afetiva, no sentido de não é tão real feito. Poxa, eu sou amigo de René, né? Sou amigo de Peu, vou lhe dizer assim, poxa, não existe uma... Não tem como comparar. Pô, o santo tá no céu, eu tô aqui na terra. Uma relação de não contato vai ter até. amizade. E aí, quanto mais eu era provado errado, mais eu percebia que eu tinha que ter amizade com os santos. E aí tem um santo que, de longe, é meu santo assim, de maior devoção. Só os meus amigos mais próximos sabem, porque eu não ando com camisa, com coisa, mas a sua história de vida me é fascinante. Nós somos... Deus me livre, não é assim, quem dera eu dizer assim, que eu sou parecido com ele, mas assim, questão bem longe das proporções, eu me acho parecido um pouco com ele. Um pouco da vocação, um pouco da têmpera, é São Paulo Apóstolo. Eu sou devotíssimo de São Paulo. Nossa, cara. Minha paróquia é dedicada à Imaculada Conceição. Mas nós ficamos no Vicariato Jardim São Paulo, que é num bairro vizinho, na paróquia dedicada a São Paulo Apóstolo. Então eu ia para as duas festas da paróquia, que tem duas. A festa de 25 de janeiro, conversão de São Paulo Apóstolo. E a festa de São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho. Junho? Sim. Junho, sim. E aí São Paulo... Que no Brasil fica para o domingo seguinte. Fica para o domingo seguinte. E aí São Paulo sempre esteve na minha caminhada. Eu sou apaixonado pela sua história. Já li, acho que todas as biografias em português que se pode ter dele, eu acho que eu tenho lá em casa. A do Daniel Hopes, a da minha biblioteca católica. Então tem uma terceira também. Aquela famosa médico é de São Lucas, né? O Grande Amigo de Deus, a história de São Paulo. Né? Muito bom. Eu sou apaixonado por São Paulo. Quanto mais eu estudo, mais eu fico besta. Suas cartas, seus ensinamentos. Mas, acima de tudo, sua amizade com Cristo. Maravilha. Show de bola. E nessa caminhada? Ele falou aí das cartas, né? Foi. Eu já imagina, já dando spoiler. Já. Antes de tu puxar, vou só assumir uma coisa. Assuma! Eu achei que ele ia falar de São Tomás. Cara, não. Santo Tomás mora no meu coração. Eu esperava um Santo Tomás e veio São Paulo. Que coisa boa a gente fez. Não. Santo Tomás eu também tenho uma enorme devoção, até porque os dois são juntinhos ali em janeiro. Conversão São Paulo, Santo Tomás é ali. E pretendo seguir carreira acadêmica, se Deus me permitir, a graça, e a igreja achar que é o correto. Eu pretendo seguir com mestrado, com doutorado. Quando você voltar para falar das imagens, falemos um pouquinho da filosofia de São Tomás. Você vai partilhar com a gente. Maravilha. São Paulo. Eu interrompi. Sobre essa caminhada, Ludwig. Sim. Aprendi, no final eu aprendi. Esse contato com o Cristo vivo nas Sagradas Escrituras. Sim. Tem alguma passagem que te salta aos olhos, que quando você sempre tem contato com ela, você sabe que faz uma diferença na tua vida? Te mudou, te modificou? Ou serve como um direcionamento, um guia para a vida, assim?
Quais seriam, então? Duas passagens que me emocionam muito. Uma é do Evangelho de São João, e eu falo um pouco coloco toda a minha vocação naquele dia, né? É João 13, 14. É até fácil decorar, João 13, 14. Só pular um. João 13 é a última ceia, a Santa Ceia. E é interessante que a Santa Ceia nós celebramos na quinta-feira santa, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Adivinha qual foi o dia da semana que eu nasci? Quinta-feira santa, 97. Olha aí. Não foi na quarta, não foi na sexta, foi na quinta-feira santa. Deus queria que fosse naquele dia. Vocação veio de besta, René. E aí, o que é que diz João 13, 14? No meio do lava-pés, então Jesus fala, Pedro fala a Jesus: Tu és o Senhor, tu és o Mestre, tu não me lavarás os pés. Então Jesus pegou o pé dele à força, que Jesus é assim. Aí disse: Se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. Se eu não lavaste os pés. E aí, Jesus lavou os pés de Pedro, os discípulos, e no final, aí é que vem João 3,14. Vós dissestes que eu sou mestre e senhor, e falastes bem, que de fato eu sou. Entretanto, aí vem a palavrinha de ouro. Porém, se eu, que sou mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. É minha passagem favorita de toda a Escritura. Toda a Escritura. E eu dou uma menção honrosa. Eu quero ver quem estava atento à liturgia da palavra na missa de domingo, agora passado. Que aí, no domingo último, agora, a primeira leitura estava lá, minha segunda passagem favorita de toda a Escritura. Eu vou até inverter a ordem. Quem faz isso é um pregador que eu gosto muito, Moisés Rocha. Ele inverte a ordem, né? Ele pega o sofrimento de Josué, não, meu Deus. Jeremias, e ele inverte e coloca o seduzismo por último. Então Jeremias falou: toda vez que eu prego tua palavra eu sou amaldiçoado, fazem raiva, fazem coisa de mim, me renda a minha cara todo santo dia, eu sou motivo de escárnio. Então eu decidi: nunca mais eu pregaria a tua palavra. E de vez em outra, não é só no seminário, não. Todo mundo passa por essas fases. Não quero quem está com raiva. Não quer saber de rezar mais, não. Não quer saber de texto, não quer saber de rosário, não quer saber de Frei Justo, não quer saber de música, não quer saber de nada. Então, nesses dias, a gente faz como Josué. Então, Josué foi abrir a boca: nunca mais eu pregaria a tua palavra. Jeremias. Estou com Josué na cabeça por alguma razão. Acho que é por causa do mês da Bíblia. Me perdoem. E aí, Jeremias fala: nunca mais eu vou pregar a tua palavra. Então, ele sente um fogo devorador que lhe queima nas entranhas e perfura até os ossos. E ele ainda falou: tentei refrear esse fogo e não consegui. E aí, seduziste-me, Senhor. E eu me deixei seduzir. Essa é Jeremias 20, versículo 7. É longe para mim uma palavra. Maravilha. Essas duas aí moram no meu coração. Show. Olha, de fato, minutos finais. Mas antes de você deixar a sua mensagem de encerramento desse episódio, a gente falou dos santos, a gente falou das escrituras, mas a gente não pode terminar de outro jeito que não seja você dando breves palavras da sua relação com a mãe do Verbo, a mãe da palavra, a mãe do Cristo vivo, que ele também nos deu a graça de ser mãe nossa. Sim. Então, como é a relação de Ludwig com Maria Santíssima? Filial. Algum título específico? Alguma devoção específica? A Imaculada Conceição. Porque eu era apaixonado pela imagem da minha paróquia. Primeiro começou com a imagem, depois a gente cresce na devoção, mas a Imaculada Conceição de Maria. Todo seminarista confia, como eu falei no começo, né? Nós confiamos na nossa vocação, Nossa Senhora. Nossos problemas, nossas dores, nossas ilusões, nossas alegrias. Tudo. E depois de perder a minha mãe aqui na Terra, eu percebi que eu tinha que me apegar ainda mais a ela. René vai dar uma porradinha na minha cara, porque eu tô adiando a minha consagração a Nossa Senhora faz tanto tempo, cara. René ficava perguntando direto e eu com vergonha: não, René, eu vou começar, desculpa. Não, da outra vez eu liguei para ele e eu disse: Ludi, tem a festa agora, 25 de... Cara, ele fica falando agora. Mas virá essa consagração, eu tenho certeza disso, no tempo correto.
Mas Já é uma prática de vida, eu tenho certeza. se a união já era próxima, depois de tudo eu percebi que eu precisava me apegar ainda mais a ela. Eu imagino que, olha, você pode ter toda a doutrina da igreja ao seu lado, toda a sabedoria dos santos ao seu lado. Mas se você não tem devoção à Nossa Senhora, não tem como progredir, cara. Não tem como progredir. E se alguém tem medo de ser devoto de Maria o máximo possível que der em um dia, é só lembrar daquela famosa frase de São Maximiliano, né? Não tenha medo de amar Nossa Senhora, você nunca vai amar ela mais do que Jesus amou. Então, passe no seminário, canta uma música mariana, todo mundo vai chorar. Não adianta. Principalmente no 31 de maio, né, na festa. Fechamento do mês, né? Exatamente. Quando tem a coroação de Nossa Senhora, eu boto pra lá pra cantar. Te coroamos. Jesus. Aí é peso. Te coroamos. Aí todo mundo chorando. E eu tirando foto lá no seminário, tirando foto. E com medo da lágrima pegar na câmera. Porque eu falei, é cara isso aqui. Mas cara, não tem como não. Que Maravilha. bom, que bom. Pois, Lodi, enquanto você pensa na sua mensagem final que você vai deixar para quem nos ouviu até agora, obrigado, né, por esse sim, por essa disponibilidade de estar aqui dando um testemunho da tua vocação, da tua fé, do teu caminhar, né? A gente pede mais uma vez que você reze pelos seminaristas, mas nesse episódio de hoje, em especial, reza um Ave Maria pela vocação do Ludwig, né, e de todos aqueles a quem você acompanha, você conhece como seminarista. Eles precisam da nossa oração, do mesmo jeito que a gente precisa da vocação deles. Então, que a gente vá cuidando uns dos outros nesse caminho, né? Com certeza. Pense aí na sua mensagem. Irmão, Mais uma pra conta. uma alegria, mais um. Inenarrável. Mais um episódio sensacional. E seguimos adiante. Firmes na graça de nosso Senhor. Amém, amém. E ó, será que a gente chega em breve nos 1000 inscritos? Acho que a gente podia lançar uma campanha qualquer dia desse, né, cara? Boa! Vamos chegar nesses 1000 inscritos. Vamos chegar. Acho que a gente tá pertinho dos 500 hoje. Talvez já teremos passado de 500 aí quando você assistir. Opa! Mas vamos chegar em 1000 pra gente fazer uma live. Uma live. Ó, chegar em 1000 inscritos não é para que a gente fique dizendo, eu tenho 1000 inscritos, 1000 seguidores. Não, com 1000 inscritos, a gente vai ter duas coisas que a gente vai poder fazer. Postar recortes menores, eu acho que a gente precisa desses 1000 inscritos para postar os shorts para vocês, né? Que é aquele videozinho fácil de você encaminhar. E a possibilidade de a gente fazer uma live, gente. Fazer uma live ao vivo para vocês aí. Então, ajuda a gente, vamos chegar nesses 1000. Que live só presta ao vivo, né? A gente vai pensar numa campanha para você ajudar a gente e a gente de alguma forma retribuir para você, tá certo? Maravilha. Por hoje, salve Maria, Mãe do Verbo encarnado. Deus abençoe a sua vida, as lutas que você estiver lutando nesse momento. E fiquemos com a mensagem final do nosso irmão Ludwig, que hoje está conosco, partilhando um pouco da sua vida. Acho que vai voltar para falar um pouquinho de arte católica, de alimentar os olhos, principalmente, mas também os outros sentidos. Maravilha. Já a gente tem esse episódio com a graça de Deus. Se Deus quiser. Eu agradeço mais uma vez, Renê. Foi uma honra conversar com vocês. Se a gente tivesse a noite toda, acho que a gente ficaria, né? Beleza. Mais uma pizza, a gente ia até... Meu Deus do céu, nem fale, cara. E em breve vamos chegar aos 1000 inscritos quanto antes. Vamos para 2000, vamos para 5000, vamos para 10.000. Amém. E pensar alto. Pensar alto que Deus merece as coisas boas. Amém. Sem dúvida. Se a gente tivesse pela gente, acho que um inscrito já era suficiente. Mas como é Ainda pra era Deus, muito. era muito. Pra gente era muito. Mas como é pra Deus, Deus merece muito mais. Amém. Com certeza. E eu espero, sinceramente, que, como o René falou e pediu 2 vezes, né? As orações de vocês são essenciais. Essenciais. Às vezes a gente não tem muita noção dentro do mundo espiritual do quanto Satanás nos tenta, né, René? E como quem realmente vive a rotina do seminário todo santo dia, na paróquia, escuto meus irmãos
conversando, e eu percebo que o que sustenta a gente não é a nossas visitas. É bom ver os amigos de vez em quando. É bom ganhar um presente aqui e ali. É bom receber uma mensagem, etc. e tal. Tudo isso é maravilhoso. Mas, do ponto de vista sobrenatural, a oração de vocês é o que nos sustenta. Como eu comecei falando, foi a oração dos meus pais de joelhos que me colocou no seminário e que me mantém até hoje lá. Então, a oração é necessária. Então, contamos com a oração de vocês. E eu não preciso nem avisar que todos os dias nós temos missa, texto, liturgia das horas, tudo em honra de todos nós, todos vós. Né? Então, estamos sempre rezando no seminário, estamos sempre celebrando. Né? Sempre que tem um problema, a Renê sabe disso. Né? Deixe as intenções com a gente. Tudo que precisar. Né? E tomara que esse meu pequeno e tão xoxinho testemunho tenha ajudado alguém que esteja com dúvidas quanto à vocação, quanto à fé, especialmente nos momentos de sofrimento. Porque a fé ela é provada no fogo. Amém. Como prata e bronze é provado no fogo. Então eu espero que a fé, durante o sofrimento, ela não diminua, pelo contrário, ela só aumente. Amém. E Deus, como nós comentamos aqui, vamos cuidar das coisas de Deus. Que Ele, com todo o carinho de pai, e Nossa Senhora, com todo o carinho de mãe, eles cuidarão das nossas. Eu espero que esse seja o ensinamento para hoje. Amém. Amém. Até a próxima, meu irmão. Até a próxima, meu irmão. Valeu.